boas-vindas ao Paulo, que vai estar conversando conosco sobre produtividade pastoral, foque no que importa. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito, na verdade, aí o convite da Dominus, né, na pessoa do Jean, em fazer parte desse momento tão importante para nós quanto formação, né? Eu acho que isso é ideal para nós. Já está compartilhada a minha tela? Vocês estão vendo aí já? Sim, Tá tá ok? sim. Legal. Eu e o Jean já tivemos algumas conversas sobre a questão de produtividade em vários momentos, né? E a gente sempre, nós que estamos aí formando, dando treinamento, às vezes você que também está nos assistindo, você também vai se deparar com coisas que eu vou falar que você vai falar, poxa vida, é verdade isso que acontece mesmo. E às vezes nem sempre produtividade é a gente fazer. Mas a gente ter qualidade naquilo que a gente faz, para muitas vezes a gente ter tempo para cuidar de nós também, né? Então isso é muito importante para nós. Como o Jean disse, eu sou Paulo Costa Júnior, né, tenho a minha formação em recursos humanos, sou pós-graduado em gestão de pessoas, trabalho há um tempo já com esse mercado de tecnologia, a parte operacional, a parte de liderança. Hoje, atualmente, eu trabalho na empresa Teos, Sistemas Eclesiais. De repente, alguém que esteja nos assistindo aqui é usuário do nosso sistema, né, e a gente trabalha aqui com mais de 120 profissionais. Tá, legal. Eu quero começar aqui compartilhando com vocês uma frase que eu gosto muito e que eu tirei deste livro, Sonho Grande, da Cristiane Correia. Em vários momentos do livro, ela pontua que as pessoas que estão envolvidas naquele livro, eu não quero nem me atentar ali o conteúdo do livro somente, tá? Mas eu acho muito interessante essa fala que ela diz que é importante para nós, fundamental é se cercar de gente boa. Quando diz gente boa, é aquela pessoa que consegue somar conosco naquilo que a gente precisa realizar. Então, a gente consegue ter esse olhar aqui, dessa frase, e aí eu quero lançar uma pergunta para você. Quantas pessoas boas você tem dentro da sua paróquia? Em todos os âmbitos, tá? Em todos os aspectos, em todos os lugares, em todas as pastorais. Você que é da secretaria, você que é padre, que está participando conosco aqui, quantas pessoas boas? Será que a gente consegue contar na mão? Será que são muitas pessoas? Por que isso aqui é importante para nós, né? Quanto mais gente boa nós tivermos trabalhando conosco, gente boa em que sentido, Paulo? Aquelas pessoas que contribuem, aquelas pessoas que resolvem, aquelas pessoas que fazem acontecer, aquelas pessoas que ajudam o processo, a demanda acontecer, não cria burocracia. Quantas pessoas a gente consegue ter fazendo acontecer aquilo que é necessário na nossa vida paroquial? Para um pouquinho no seu tempo, no seu dia a dia, você que está na secretaria, você que é pároco, você que trabalha com as pessoas, e pensa um pouquinho, quanta gente boa eu tenho do meu lado, me cercando, né, somando conosco. Alguns pontos importantes aqui para a gente trabalhar essa questão da produtividade, né? Eu acho isso aqui interessante e é bom a gente conversar. Deixa eu pegar aqui. Qual é o perfil dos líderes que temos em nossas coordenações? E aqui eu coloco alguns dos perfis que existe hoje para você entender um pouquinho. Todo mundo que trabalha hoje, que tem uma vida de paróquia, uma vida da secretaria, uma vida que gerencia as pastorais, que gerencia aí a parte dos movimentos, você sabe que tem vários tipos de liderança, vários tipos de perfis trabalhando e servindo na sua paróquia. E aqui eu coloquei alguns, tá? Então eu coloquei aqui o protetor, o trator, o centralizador, o empreendedor e o misto. Tá? E aqui eu quero colocar algumas situações para a gente tentar entender um pouquinho quem são essas pessoas e para a gente conseguir identificar essas pessoas dentro do nosso meio da igreja, dentro do nosso trabalho nas pastorais, dentro do nosso trabalho, dentro dos movimentos também. Quem são essas pessoas? Quem são muitas vezes esses voluntários
que estão nos ajudando. Aqui a gente fala um pouquinho dessa parte do protetor, aquele que zela muito, que cuida muito, que tem um carinho muitas vezes até excessivo, mas é que ele protege tudo aquilo que já foi feito há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Olha, não pode mudar isso aqui, não pode mudar isso aqui, sempre deu certo isso, sempre deu certo assim, não vamos mudar, porque sempre foi assim. Essa é a pessoa aí, essa é a liderança de uma pessoa que é protetor, e às vezes a gente tem que tomar o cuidado dessa proteção não ser excessiva, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de quem são esses líderes que estão conosco. Eu quero mandar aqui um abraço aqui, Jean, para o pessoal de Campo Grande que está participando conosco aqui da paróquia São João Batista de Campo Grande. Um abraço a Solange participando conosco aqui. O trator é aquele que deve ter na tua paróquia e vai me ajudando aí, tá? Aquele que pega as coisas e nem gosta de compartilhar, mas ele gosta de ir fazer e fazer tudo rápido, muito rápido, e às vezes não consegue distribuir isso com ninguém, não consegue compartilhar com ninguém, ele quer pegar, fazer e resolver, e pronto, fiz. E às vezes, a gente se tratando de pessoas, de voluntários na igreja, a gente sabe que precisa tomar cuidado com isso também, porque é uma pessoa que pode magoar alguém, é uma pessoa que pode ferir alguém, e muitas vezes a gente tem pessoas na igreja voluntárias que elas são sentimentais, não é verdade? Porém, é uma pessoa que, como diz ali, ela é um trator, ela é pau para toda obra, ela vai para cima, ela quer resolver, ela quer fazer dar certo, ela quer fazer acontecer. Então a gente precisa mapear isso, entender isso, como que isso está sendo e quem são essas pessoas que estão servindo e estão se dedicando à igreja. Na palestra anterior que teve, eu conosco. Ô, Paulo, a tua internet travou. Travou? Volta um pouquinho a tua fala. Agora eu estou tentando lembrar onde você... Não, beleza. É importante a gente entender que a gente precisa também... Tá ouvindo aí? Tá legal? Tá certo? Agora sim. Tá. Precisa entender que essa pessoa, além do trator, ele tem um lado que tem que se tomar cuidado, porém ele também é o cara que pega e resolve. Ele faz acontecer. Então, para nós que estamos aqui participando disso, a gente tem que entender quem está ali com a gente. A gente não vai dizer ali que não serve ou que não dá, mas, opa, pera um pouquinho. Eu que estou envolvido, eu que estou à frente, ou eu que sirvo, qual é o meu perfil? Isso aqui serve também não só para aqueles que estão à frente, mas para nós que estamos servindo também. Com qual perfil eu me identifico? E quais são os cuidados que eu tenho que ter e não deixar de evangelizar, ou não deixar de fazer, de ser produtivo, de fazer as coisas acontecerem. Mas como eu posso melhorar o meu comportamento dentro de todo o processo da igreja, na pastoral, no movimento, nas demandas que tem para eu trabalhar? E aqui tem outro perfil que é o centralizador. Eu sei que isso não acontece nas nossas igrejas, né? Ninguém centraliza nada, todo mundo gosta de fazer as coisas compartilhadas, mas tem em outras igrejas, em outros países, que as pessoas gostam de centralizar. É tudo em mim, sou eu que faço, nada acontece aqui se eu não estiver à frente, se eu não tomar a ação. Ah, o fulano teve a ideia de fazer um encontro. Não pode. Não pode. Aí depois de um mês a pessoa vai lá e promove o encontro. O mesmo que alguém teve a ideia. Então, entender esse perfil. Paulo, tá, e se eu tiver isso na minha comunidade? Vou excluir a pessoa ou vou tirar ela? Não. A gente tem que aprender a trabalhar com essa pessoa, com esse perfil, com esse comportamento. E isso é importante a gente entender que é em todos os lugares, né? É em todos os lugares. Acontece e tem. Mas é importante a gente entender, para a gente avançar e ter produtividade, a gente entender quem está servindo, quem está trabalhando comigo, qual é o perfil dessa pessoa, como ela corresponde àquilo que é atribuído para ela. E aí você começar a ter um norte de quem são as pessoas. E às vezes, tá, pessoal, a gente mesmo, né? Você que está aqui participando, você entender isso. Quem sou eu? Como eu me encaixo nisso aqui? Porque às vezes a gente tem ação e atitude que a gente não consegue enxergar muitas vezes que nós estamos exagerando um pouco ou não.
E aí tem aquele perfil empreendedor. Ele quer fazer uma revolução paroquial. Ele quer fazer a reforma, ele quer fazer o bingo, ele quer fazer o encontro, ele quer fazer tudo. Ele quer empreender dentro, ele quer fazer as coisas acontecer, ele quer fazer as coisas dar certo, ele quer movimentar a catequese, ele quer colocar equipamentos de som, ele quer melhorar o som da paróquia, ele quer melhorar o ambiente da sala de catequese. Eu me encaixo nesse aí, tá? Ele quer fazer muita coisa, então aí, opa, pera um pouquinho, eu tenho que me controlar e entender qual é o lugar que eu estou servindo. Porque se eu for muito empreendedor no lugar que não tem tantas coisas para se empreender ou fazer, às vezes eu crio um impacto muito forte. E aí eu preciso ter um pouquinho, não vou deixar de fazer, mas ter um pouquinho de controle para que eu não atrapalhe a evangelização acontecer e que eu não seja um obstáculo ali para as coisas acontecerem. E aí tem um perfil que é um misto, ele tem de tudo um pouquinho. Ele tem de tudo, ele é uma pessoa protetora, às vezes ele faz as coisas bem rápido, ele também centraliza e ele empreende e como administrar isso tudo. Eu sempre digo que quando a gente trata produtividade, e quando a gente está tratando aqui a produtividade nas pastorais e nos movimentos, o primeiro passo para você que está aqui assistindo é você conhecer quem está servindo ali na pastoral, quem está servindo ali no movimento. Porque muitas vezes você pode colocar assim, poxa vida, Paulo, eu tenho uma situação na minha paróquia, na minha comunidade, que eu não consigo evoluir, que eu não consigo fazer a pastoral dar certo, que eu não consigo fazer as coisas acontecerem. E aí cabe a pergunta para nós, para mim e para você. Quem são as pessoas que estão ali? Qual é o perfil dela? E aqui eu coloco, após entender que tipo de líderes nós temos, o que é necessário a gente fazer para atingir os objetivos da evangelização? Se identificarmos deficiência, o que podemos fazer? O que podemos melhorar? Porque muitas vezes a gente sabe, a gente identifica que a gente tem ali uma situação, um problema, uma deficiência, ou algo que não está acontecendo na pastoral, no movimento, porque assim, não sei se vocês concordam comigo, coloca ali no chat ali, se vocês concordam comigo, para nós, para mim estar falando aqui com vocês, ou vocês participarem ali, é prazeroso, nós estamos aqui compartilhando, mas a gente sabe que colocar na prática não é tão simples. Vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Não é tão fácil, né? Então, assim, ter esse olhar de que eu preciso melhorar, aqui o Paulo colocando, o Paulo contribuindo com vocês, estou colocando e é legal. E agora, como que você faz isso na sua rotina? A Débora colocou aqui, concordo, é isso mesmo. É simples aqui. Ah, Paulo, é fácil, você está compartilhando ali. Mas aí é onde eu digo, você precisa olhar para a sua pastoral, para o seu movimento, para si mesmo, e ver, poxa, aonde eu preciso melhorar? Primeiro passo, eu acredito que é em nós. E aí depois a gente olhar as nossas pastorais. Quantas pessoas deveriam e poderiam da sua paróquia estar participando dessa formação? Estar contribuindo, estar aprendendo aqui para depois avançar. Quantas pessoas? E aí cabe a nós que estamos aqui nos dedicando a entender, poxa, sou eu que estou aqui, então eu preciso levar isso adiante. Eu preciso contribuir com a minha paróquia. E aqui eu coloco um outro ponto para nós analisarmos, para a gente fazer uma análise. Eu não sei se o Jean tem na empresa algo que fala da análise de SWOT, Jean, tem ou não? A gente tem um material sobre planejamento estratégico que fala assim. Eu vou pegar aqui, eu vou botar o link ali para o pessoal. Isso, perfeito. Por quê? Aqui o João colocou, lidamos com pessoas que têm resistência à mudança. Olha aí. E até mesmo a autocrítica. Mas vamos colocar para nós que esse é o nosso público, muitas vezes, que está com a gente ali dentro, e a gente precisa que a pastoral tenha engajamento, a gente precisa... o Jean faz um trabalho muito bonito com a pastoral do dízimo, e tudo que a gente faz, a gente precisa das pessoas. Concordam com isso? Não tem como a gente evitar isso. E são as pessoas que fazem as entregas para nós. Ah, eu preciso evoluir na minha pastoral, eu preciso atingir esse objetivo na minha pastoral. Quando começa o trabalho de evangelização através da pastoral, quem não fez a formação ainda com o Jean da parte da pastoral do dízimo, eu acho muito bonito um momento que eles colocam, que ele coloca de tópico que a pastoral do dízimo não é receber o dízimo, somente. Vai além disso, é saber como a pessoa está se dedicando. Isso aí é a gente ter
um avanço e uma alta performance, uma produtividade dentro da pastoral, mas que isso precisa ser feito com as próprias pessoas. E aqui eu coloco para vocês, o Jean vai colocar, não sei se ele já colocou ali, depois vocês analisem, está ali, o Jean compartilhou, depois vocês analisem isso e entendam o seguinte: você precisa analisar quem são as pessoas que estão ali. E aí eu coloco um pouquinho ali para a gente colocar e a gente entender aqui quais são os nossos pontos fortes ali na nossa pastoral, no nosso movimento, na nossa igreja. A gente tem ali uma estrutura boa, é um ponto forte, tá, gente? Só para a gente pontuar algumas coisas aqui que eu quero deixar esses insights para vocês, e aí depois vocês amadurecerem isso aí e a gente compartilhar com vocês os conhecimentos e aí vocês irem atrás, não deixar isso parar. Mas a gente tem tantos pontos fortes nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, e aqui em nenhum momento você vai ver ou vai entender que eu estou falando de financeiro, tá? Não é isso financeiro. A gente tem momentos importantes nas nossas igrejas, a gente tem a Santa Missa, a gente tem as nossas formações, a gente tem os nossos grupos, os nossos movimentos, são os nossos pontos fortes. Quais são os nossos pontos que precisam ser melhorados, os pontos fracos? Engajamento do pessoal pode ser alguma coisa, dedicação, pessoas com formação. Então, você precisa analisar assim, poxa, eu tenho um contexto aqui paroquial, eu tenho aqui um contexto de comunidade, e como tá? Olha esses 4 pontos. Quais são as nossas oportunidades, gente? Nós estamos aqui participando de uma. A oportunidade que nós temos, entenda bem que produtividade sempre vem através daquilo que eu corro atrás, daquilo que eu entendo, porque aquilo lá eu coloco em prática. Então, você que está aqui hoje se dedicando o seu tempo para aprender, é importante. Por quê? Você consegue contribuir. E aqui a Maria Alba colocou assim, Paulo, mas quando eu estou aqui procurando aprender, mas não tem dentro da minha pastoral pessoas interessadas em aprender, o que eu faço? Acabamos de falar agora. E isso vai acontecer porque são leigos e são voluntários. Então, quanto mais você vai evoluindo e você vai mostrando que a sua evolução faz sentido, e aí, gente, a gente tem toda uma parte bíblica, uma parte da evangelização, uma parte que Jesus entra, que aí nós precisamos ter paciência. Eu sempre digo isso. A igreja, muitas vezes, a gente tem que ter esse olhar caridoso. E eu entendo, tá, Marialba, que, poxa vida, não é fácil. Dentro da pastoral tem 5 pessoas, Paulo, e uma só contribui. E aí, Paulo, o que a gente faz? E aí a gente se forma, a gente se qualifica, a gente faz o nosso melhor, a gente mostra, a gente reza, a gente contribui, a gente mostra o que dá certo. Eu acho que travou, né? Esperar voltar, deve ser alguma... A gente pode estar... Oi, Paulo, travou a sua tela de novo. Não acredito. Mas Sério? foi E mais agora? rápido dessa vez. E agora? Voltou? Você voltou. Tá. E aí aqui, como eu estava falando, quais são as nossas ameaças? Quantas coisas a gente pode analisar? Nós estávamos numa formação, até o Jean estava junto com a gente lá em Minas, né, Jean? E aí foram citadas outras tantas coisas, das ameaças de outras religiões, enfim, mas aí, às vezes as ameaças estão dentro ali mesmo da nossa realidade. Tem igrejas próximas, tem igreja que tem um som melhor, tem igreja evangélica fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro. Ok, e nós aqui? O que nós, a nossa comunidade? Quantas coisas boas nós temos? Vamos colocar elas em práticas para que a gente não tenha ameaças internas. O que são as ameaças internas que a gente pode vivenciar? Pessoas que não contribuem. Eu sei que isso não acontece aqui com as paróquias que estão participando. Fofoca, discussão de coisa que não existe. Não sei se tem padre aqui participando, mas se tiver, o padre coloca. O padre Malemar chega na missa para celebrar a missa, já tem gente na porta falando para o padre um monte de coisa que o padre não pode ouvir naquela hora, mas o padre é obrigado a ficar ouvindo coisa. O padre não consegue nem meditar aquilo que ele vai celebrar.
Então, assim, quais são os pontos que a gente precisa melhorar ali? E aí você pensa, todos nós aqui, olhando isso com carinho, porque você soma e você agrega. E aqui eu coloco assim, ó, construindo um caminho. O que será feito para? E aí você precisa anotar isso e questionar você e a sua pastoral. Detalhe importante, tá? Você está fazendo a formação aqui e você vai levar isso com o coração, né, já? Com a alma. Não vai chegar lá e impor, né? Ó, eu assisti isso aqui, participei lá e tem que ser assim. Não, vai levar com sabedoria, né? Com amor, com zelo, né? O que vocês precisam fazer para potencializar as forças que vocês já têm? Nós somos igreja. Porque quanto mais eu potencializo a força daqueles que estão comigo naqueles pontos que eles são bons, a produtividade começa a acontecer. E a gente sabe quantas pessoas boas a gente tem na pastoral, gente. Tem muita gente boa. Né, nos movimentos, tem muita gente boa. Como a gente organiza para a gente neutralizar aquilo que é nossas fraquezas, nossas limitações, nossas discussões necessárias, nossas fofocas desnecessárias. Né? Tem várias situações que implicam em não ter produtividade. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, não sei se tem na sua comunidade, na sua paróquia, mas tem uma pessoa lá que às vezes ela se sente a dona da igreja. Né? Mas essa pessoa é a pessoa que faz, a pessoa que vai, mas a gente critica. Mas na hora que surge a oportunidade, ó, lá na Assembleia é hora de trocar a coordenação. Aqueles que criticaram, aqueles que reclamaram, ninguém levanta a mão para assumir o lugar da pessoa. E aí a gente vai, poxa vida, de novo fulano? Mas e aí? E aí a gente não vai ter produtividade, a gente não vai ter engajamento, porque as pessoas não vão se engajar porque a liderança que está ali, às vezes, não é a liderança, o perfil mais apropriado, mas ninguém quis assumir. E até uma questão, gente, assim, de amadurecimento, né? De construir esse caminho, é um amadurecimento nosso. De pessoas, de leigos, de servos, de voluntários. Porque o objetivo nosso é a evangelização, é salvar almas. Esse é o objetivo nosso. Você, no seu trabalho, na sua dedicação, é o objetivo, salvar almas, contribuir com a evangelização. Mas nós precisamos nos profissionalizar. Nós precisamos avançar com isso. E aí a gente precisa começar a aprender como que a gente aproveita as oportunidades. De que forma que a gente aproveita isso? A Débora colocou aqui, olha, verdade. Bem assim mesmo, as pessoas só sabem criticar, mas chega na hora, ninguém quer assumir. E aí como a gente quer cobrar produtividade? A gente não consegue. Então você que está aqui é a esperança dessa igreja que quer avançar. É a esperança dessa igreja que quer fazer as coisas acontecerem. É você, a pessoa que está aqui, e de antemão eu já te dou os parabéns, você precisa olhar para você mesmo. Né? Como você aproveitar as oportunidades, como você somar com as pessoas que sabem cantar, com as pessoas que sabem fazer uma boa leitura, com as pessoas que sabem contribuir com a liturgia, com as pessoas que sabem fazer... Caiu de novo a minha conexão? Tá normal. Tá normal? Tá, que Tá. apareceu aqui uma mensagem. E aí você precisa colocar, assim, colocar um prazo para você mesmo na sua pastoral. Quando que nós vamos começar a fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Vamos reunir? Vamos fazer reuniões? Ó, eu tenho um pensamento, estou falando para vocês é porque eu também sou paroquiano, tá? Eu não gosto muito de reunião para falar da reunião passada. Vamos fazer reunião para a gente falar da reunião passada e a gente não conclui. Então, que forma? Ah, eu preciso de formações? Então busque isso, chegue junto do seu padre. Procure ferramentas. Procure empresa, tá Dominus aí com várias formações. Né? Procure, porque a gente precisa formar, a gente precisa qualificar para a gente construir um caminho. Para a gente avançar com esse caminho de como... produtividade, gente, é um caminho. A gente precisa construir esse caminho. Tá? Fazer um levantamento junto ao padre responsável, isso aqui é bem interessante. Tem pároco aqui, padres participando conosco aqui, isso aqui é bem interessante. Fazer aí um levantamento junto ao padre responsável pela pastoral,
para que fique alinhado com ele. O que o padre espera daquela pastoral? Daquela equipe, da liturgia, o que o padre espera? O que o padre espera do movimento X? O que o padre espera da coordenação da catequese, da pastoral do dízimo? Isso nós precisamos ter conosco. Eu preciso sentar com o meu padre e eu preciso alinhar com ele. Ah, por que você está dizendo isso, Paulo? Produtividade. Eu só produzo aquilo que alguém me diz aquilo que é para ser feito. Então, se nada está planejado, se a gente não tem alinhamento, a gente não sabe o que vai fazer. Então, outro ponto importante que é de vivência nossa, certifique junto ao CAI, o Conselho Econômico da sua paróquia, né, junto ao CPP, ao CPC, a possibilidade de ter recursos financeiros ou se a pastoral terá que fazer promoções para as despesas aleatórias, despesas extraordinárias. Eu vi na palestra anterior o Jean falando de dar alguma coisa ali, um mimozinho, tal. Quem tem que estar junto? Produtividade é em conjunto. É o financeiro da paróquia. O financeiro da paróquia precisa comprar a ideia de todos os movimentos que existem na paróquia. O financeiro da paróquia, o conselho econômico precisa estar junto, precisa estar inserido. Porque senão tudo que a gente pede para eles, eles entendem que é um gasto desnecessário. Poxa, mas espera aí, não é um gasto desnecessário. Ah, a catequese precisa fazer tantas coisas. E eu também entendo o lado da parte do financeiro, do conselho, que às vezes eles não ficam sabendo. E aí a gente quer ter uma produtividade, a gente quer ter um engajamento, mas a gente não soma. A gente não está junto. A gente não fala, a gente não compartilha as coisas. E eu coloco aqui, deixe tudo alinhado para que você consiga desempenhar um trabalho que atenda a demanda da igreja e que a evangelização aconteça da forma saudável, sem desgastes. E aí eu pergunto para você, já teve e já vivenciou situações que teve desgastes na sua paróquia? De conversas que não ficaram bem alinhadas? Situações muitas vezes que a gente cria até mágoa, discussão e que pessoas saem da pastoral, saem do movimento. Já aconteceu isso? Compartilha conosco aqui essa temática aqui. Porque assim, a produtividade sempre para nós, entenda isso, vai ser a partir do momento que eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, eu vou produzir, eu quero ter uma produtividade assertiva dentro da pastoral, do dízimo, eu preciso fazer um trabalho. E as pessoas precisam saber qual é o trabalho que precisa ser feito. Quando a pessoa da pastoral do dízimo entra na pastoral, de que forma que ela é orientada? Quem orienta, né, hoje? Quem mostra o caminho? Quem forma esta pessoa? Né? A Renata está assistindo também a gente lá de Campo Grande, querido tio Paulinho. Um abraço, Renata. Então, como que a gente faz isso? E aí é um zelo mesmo para com o outro. Eu sempre atrelo a produtividade, não somente voltado para a execução daquela tarefa, mas a produtividade voltada do coletivo. Quando eu tenho um coletivo junto, ainda mais tratando de igreja, porque são voluntários, é mais assertivo para nós. E quantas dificuldades a gente enfrenta dentro das pastorais e movimentos? Né? Quantas pastorais, às vezes, acabam na paróquia porque não tem gente, mas a missa está lotada. Quantas pastorais a gente tem que se acabaram porque não teve pessoas que somou? A gente chega para conversar, às vezes, em algumas dioceses, não, as pessoas não querem. Tá, mas como que isso foi divulgado? De que forma que isso foi falado? Né? E aqui eu coloco, após ter entendido um pouco o que nós estamos falando, de como se tornar um líder mais assertivo e saber quais os desafios que tem dentro da pastoral ou movimento, vamos trabalhar com as pessoas da equipe e como ter novos voluntários. E aqui a gente falou desde o início, nós colocamos aqui que é importante para nós conhecer todas as pessoas que estão, e aí acredito que tem muitas pessoas que estão aqui participando conosco, que você já sabe, você já está lembrando até de nomes. É verdade, a pessoa fulana era assim, o ciclano era assim. Ah, o ciclano é centralizador. Ah, o fulano é um trator mesmo. E aí tantas pessoas que são, muitas vezes, pau para toda a obra, mas ela só gosta de fazer o serviço braçal, ela não consegue ajudar ali no movimento, ela não consegue
E não, a liturgia tem as reuniões dela. Não, a pessoa não vai, me põe só para fazer a leitura. Ela não consegue estar ali, ela não consegue participar das reuniões, ela não consegue participar das formações. E aí? Como é feito isso? E aí ter o apoio dos padres. Como os padres vão orientar com isso? Porque assim, precisa, coloque isso para você, leve isso para a sua comunidade, leve isso para a sua pastoral, para o seu movimento. Você precisa conhecer quem está trabalhando na sua equipe, né, no seu movimento. Você precisa conhecer. Porque através de você conhecer a pessoa, você vai conhecer qual é o perfil dela. E aí, às vezes, a tarefa que você vai demandar para ela vai ser mais assertivo, porque você está direcionando para ela aquilo que ela consegue fazer de uma forma mais assertiva, e aí a produtividade dela dentro da pastoral, dentro do movimento, vai ser melhor. E aí eu coloco alguns pontos aqui para a gente se atentar. Deixe claro o que você espera do voluntário, né? Eu sei que não acontece isso aqui com as nossas paróquias que estão participando, mas às vezes a gente chama e convida voluntários para participar do movimento da pastoral e coloca ele lá e ele vai aprendendo conforme ele vai aprendendo. Acontece isso na sua pastoral, no seu movimento aí? Compartilha com a gente, já aconteceu isso? As pessoas, e aí, não sei se tem, se tiver secretárias aqui, compartilha conosco. Às vezes você está lá na secretaria, um voluntário, um leigo voluntário que colocou à disposição, ele te liga perguntando coisa que a coordenação da pastoral dele, do movimento, não avisou. Não ensinou, não compartilhou com ele. E ele liga na secretaria, deixa eu te perguntar, como que é a escala aí dos ministros no final de semana? Aí a secretária fala, não, mas espera aí, o coordenador não mandou isso para você? Não, não mandou, não. E aí a gente quer ter mais produtividade, mais engajamento. Né? Então, deixe claro, coloque isso ali nas pastorais. Nós precisamos deixar claro o que nós esperamos das pessoas. Precisa vir na reunião que tem toda terça-feira. Você que é mestre precisa estar na escala tal dia. Então, você precisa contribuir no grupo. Você não pode deixar de falar, porque senão seu nome vai estar ali. E aí depois você vai pedir para trocar, enfim. Então, assim, precisa de nós, né? A Marialba colocou aqui, eu mesma entrei na pastoral do dízimo sem conhecer nada, sem nenhuma formação. E aí, graças a Deus, o Espírito Santo vai nos ajudando, né? A gente vai avançando com o próprio Deus, né? Vai nos ajudando. E aí a gente vai... Então, assim, deixe isso claro, o que os voluntários vão fazer. Né? Por que eu estou dizendo isso, Paulo? Porque é assertivo, gente. Né? Quanto mais eu deixo claro para a pessoa, ela vai conseguir ter produtividade naquilo que é demandado para ela. E quando eu não digo para ela, ela faz por conta. E às vezes, quando ela faz por conta, não é assertivo. E aí o pior, a gente reclama. Nós que já estamos há mais tempo, há muito tempo, a gente de fora olha e fala, poxa, o fulano não fez certo. E aí a pergunta que eu quero que você tenha para você, e que sempre eu falo na paróquia que eu participo, legal, ele não fez certo, tá, mas quem ensinou ele a fazer certo? Quem mostrou o caminho para ele certo? E com certeza você deve ter pastorais e movimentos que eles são totalmente produtivos. As coisas acontecem de uma forma muito natural. Olhe lá dentro, tenho certeza absoluta que eles estão engajados e que eles têm alinhamento do trabalho que precisa ser feito. Mostre com clareza qual é o objetivo da pastoral, para que o voluntário entenda que ele faz parte do processo. Ele precisa entender. Para que serve a pastoral do dízimo? Ele precisa entender o que é a pastoral do dízimo na paróquia. Né? Eu sempre digo que a gente precisa ter, digo aqui para os funcionários também, a gente precisa ter um sentimento de pertença. Se o seu leigo tiver um sentimento de pertença na pastoral dele, ele vai fazer com carinho. Se o seu membro, se o seu leigo tiver um sentimento de pertença e ele entender para que serve o ECC, para que serve o encontro de jovens, para que serve a pastoral do batismo, o curso de noivos, para que serve, qual é a finalidade do curso de pais e padrinhos. Todas as paróquias têm essas formações, mas se o leigo, aquele que é voluntário, ele entender para que serve tudo isso, ele tem o sentimento, poxa vida, eu vou fazer parte disso aí, eu vou contribuir com isso aí. Então ele começa a ter um pensamento de que ele está junto, e que ele não é uma pessoa que só vai lá e faz, mas ele tem ali, ele está ali, ele contribui, entendeu?
E a Renata Nobre diz assim, não sei nas outras paróquias, mas na minha as pessoas vivem pedindo formações. Isso é ótimo, tá, Renata? Mas quando tem, não comparecem, não comparecem. Será que o problema é o formato das formações? Precisa fazer uma análise. É o que nós estamos acabando de falar aqui. Renata, obrigado pela sua contribuição, tá? É isso aí. É justamente isso aí, pessoal. As pessoas pedem, mas quando tem, elas não vão. Opa, peraí. Vamos criticar as pessoas que não foram? Vamos reclamar das pessoas que não foram? Ou vamos entender o formato que nós estamos fazendo? Né? Então, precisamos ter esse entendimento de como trabalhar isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos. E quanto mais eu coloco a pessoa dentro do processo, quanto mais eu vinculo ela, coloco ela para tomar decisão, coloco ela para ter também autonomia, eu faço ela fazer parte do negócio. Ela tem um sentimento, como eu disse, de pertença. Ela faz parte daquilo. Né? E aqui eu coloco, tenha sempre as pautas definidas. Só leve para a reunião os assuntos pertinentes à sua pastoral e os assuntos que você consiga solucionar com o apoio da equipe. Se tiver assuntos que precisam de ok de outras equipes, outras pastorais, outras pessoas, só agende a reunião se você puder estar se as pessoas puderem estar. Caso contrário, não agende. Ou tire da pauta. Nós vamos falar um assunto, por exemplo, tá? Vamos falar um assunto que nossa pastoral precisa fazer um investimento. Tá lá na pauta. Mas não é a gente que decide se o investimento vai ser liberado. Quem decide é o pessoal do Conselho Econômico. Se você já sabe que você não vai tomar decisão ali, você já sabe qual é o assunto, já sabe qual é o conteúdo que você precisa de aprovação, vincule eles. Produtividade. A gente é produtivo até no momento de tomada de decisão, nas nossas reuniões, nas nossas falas. E aí, se você já se organiza, você já tem a pauta e tem a tomada de decisão junto. Não, precisamos de levar isso aqui para o Conselho Econômico. Então, você não leve para a reunião da pastoral. Ah, gente, ó, nós vamos aqui, a gente já sabe qual é o assunto, mas hoje aqui nós nos reunimos para falar que isso aqui vai lá para o Conselho. Mas isso aí a gente já sabia. Então, e vocês sabem, como eu, que todo leigo, todo voluntário, ele tem pavor de reunião. Então, quanto mais assertivo a gente for nas reuniões, melhor é. Evite extrapolar horário combinado. Faça valer a pena a reunião. Com isso, os participantes darão valor e entenderão, poxa vida, como é prazeroso eu ir na reunião da minha paróquia. Como é prazeroso eu ir na reunião do meu movimento. Dali eu saio com conteúdo, dali eu saio com informação importante. E não tem problema se a reunião for 30 minutos. For 15, 20, 30, 40 minutos, desde que ela seja produtiva. Porque hoje nossas reuniões, muitas vezes, são reuniões cansativas. E que a gente fala mais do mesmo. E eles dão valor àquele momento que estarão presentes ali, e com certeza eles irão voltar, irão fazer parte, irão somar. Isso eu aprendi quando eu fui também e fiz parte do Conselho Econômico de uma paróquia. Então eu comecei a ter engajamento nas outras pastorais para que eles começassem a render mais, para que eles começassem a ter maior produtividade dentro das pastorais, eu comecei a estar junto. E aí a gente começou a fazer reunião somente daquele assunto que precisava ser feito. E outro detalhe importante, a gente também precisa ser produtivo, mas a gente também precisa ouvir as pessoas. Você que está na liderança, ou você que está coordenando uma pastoral, seja você coordenadora da catequese mesmo, tá? Você que está à frente, liderando, você precisa ouvir as pessoas. Se nós temos um trabalho para ser feito dentro da catequese e não estamos conseguindo fazer, não estamos conseguindo atingir o objetivo, por qual motivo? Escute os membros da sua pastoral. Deixe eles falarem. Essa palavrinha feedback, ela precisa ser dentro das paróquias, dentro das igrejas, muito disseminada. A gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa saber o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando das pastorais. A produtividade vai acontecer a partir do momento que eu olho para aquela situação daquela pastoral, eu preciso fazer tal trabalho naquela pastoral, desde que esteja tudo claro lá, como nós dissemos nos slides anteriores, precisa estar muito claro para aqueles voluntários que vão estar trabalhando, desde que esteja claro, esteja sendo acompanhado, é importante, a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente criou um planejamento, mas nós não estamos conseguindo atingir o objetivo do planejamento porque alguma coisa mudou. E a gente precisa mudar o planejamento.
Por isso que é bom ouvir as pessoas que fazem parte e que estão dentro da pastoral. Faz sentido isso para vocês também? Contribui com a gente aí no chat. Mais uma vez quero agradecer a participação de todo mundo, tá? E aqui nós temos aqui uma última colocação que eu fiz aqui para vocês, que é legal a gente delegar de modo eficiente, tá? Defina a sua tarefa, o que nós dissemos aí em todos os slides, tá? Conheça o perfil daqueles que vão estar ali com você nas pastorais. Conheça você também, quem você é, lá no seu perfil, naquele primeiro slide nosso. Defina a tarefa das pastorais, documente mesmo. Tem dioceses que eu já visitei que eles documentaram o que a pastoral do dízimo vai fazer, o que a pastoral X vai fazer, o que a catequese vai fazer, qual que é o trabalho, qual que é as tarefas que eles precisam desempenhar. Claro, nós temos ali na catequese já um livro que precisa seguir aqueles passos, mas quais as atribuições que a gente espera da coordenadora? Ela precisa fazer as formações, ela precisa fazer as qualificações, ela precisa fazer as reuniões de alinhamento, alinhamentos com os catequistas, alinhamentos com os pais. Então, defina, você que está à frente, o que precisa ser feito por aquela pessoa, pelo voluntário, pelo funcionário, às vezes que está ajudando também. O que ele precisa fazer? Escolha para quem delegar, isso aqui é bem importante. Às vezes nós temos pessoas que estão à frente, mas que elas não têm condições de coordenar. E às vezes a gente espera dessa pessoa que ela vai ser a pessoa que vai delegar para as outras pessoas. Então, quem são as pessoas que estão ali? Por isso que eu bato em cima dessa tecla. Quem são as pessoas que estão conosco? Às vezes a gente está esperando um retorno, ou às vezes a gente gera uma expectativa do Paulo, que o Paulo vá lá e vai fazer uma formação, porque o Paulo é legal, porque o Paulo está na paróquia, mas o Paulo não tem condição de fazer isso. E às vezes a gente não tem produtividade porque as pessoas que estão servindo, elas não têm perfil para aquilo. Precisamos analisar. E o que a gente faz? Forma. Se não tem, a gente forma, a gente treina. Verifique se a pessoa tem capacidade de execução. Dê as instruções do que precisa ser feito, como fazer, com quem pode somar, aonde ela vai fazer. Se tem um sistema lá, o eclesial dentro da paróquia, por exemplo, vai usar lá a parte dos sacramentos, tem tudo ali. Mostra para ela, instrui ela, ensina ela a usar. Porque quanto mais a gente instruir, mais produtividade a gente vai ter. E às vezes a gente fala de produtividade e a gente chega em alguns lugares, as pessoas fazem tudo manual. E a produtividade fica bem pequenininha e a pessoa sai exausta da igreja, sai exausta da paróquia, ainda mais as secretárias, ainda mais tesoureiros, enfim. É tudo de uma forma muito manual ainda e às vezes a pessoa sai lá e ela fala, não produzi nada hoje. Mas é claro, a maior parte do seu tempo você ficou fazendo coisas manuais e retrabalho. E quando a tecnologia está aí, o Cleiton, acredito que amanhã, né, Jean, vai falar sobre tecnologia. Né? Então, a produtividade para nós, gravem isso, tá? A produtividade para nós não é a gente fazer muito. Não. Às vezes a gente vai fazer muito pouco, mas vai fazer com muita qualidade. E a gente vai entregar muito mais do que aquilo de nosso cansativo. Alguém já teve essa experiência de chegar no final do dia e falar, nossa, trabalhei, fiz tanta coisa hoje que, puxa vida, e você vai ver, você fez bem pouquinho. Mas o seu retrabalho, a sua comunicação na paróquia não é legal. E às vezes as pessoas ficam perguntando as mesmas coisas, perguntando as coisas que foi publicada no grupo, elas não leem, elas não prestam atenção. E às vezes você sai exausto de um dia de trabalho. Então, a gente ser mais assertivo nisso. E aí eu coloco, explique e forneça recursos, dê condições para né? Mostra para ela como ela precisa executar. A pastoral X precisa fazer para mim um trabalho de enviar um e-mail. Tá por onde que ela vai enviar, por exemplo? O que vai estar descrito nesse e-mail? Como vai ser isso? Né? Por qual e-mail nós vamos usar isso? Então, explique e forneça recurso. Se você coordena aí, precisa imprimir uma planilha ou precisa imprimir uma ficha lá para o pessoal da catequese, os catequizando. Tá, onde vai imprimir? É na paróquia? Nós vamos mandar numa gráfica? Quem vai fazer? Aí volta ali, escolha a pessoa certa.
Estabeleça os resultados esperados. O que a gente espera da pastoral X? Mostre isso com clareza. Né? Nós esperamos no final do semestre ter tal XYZ ação concluída. Por que é importante você estabelecer isso? Porque você gera também, para os leigos e para os voluntários, uma satisfação. Poxa, a gente conseguiu atingir aquilo que a paróquia espera. A gente conseguiu atingir o objetivo da nossa pastoral, do nosso movimento. Nós vamos fazer aí 2 promoções dentro de 6 meses. Como que a gente faz isso? Deixe acordado, defina, apresente os prazos, monitore a realização da tarefa, não deixe lá a pastoral trabalhando sozinha, acompanhe a pastoral, e se algo não estiver acontecendo certo, e se precisar mudar a rota, o caminho, faça isso. Mas não deixe que eles façam sozinho, sem orientação. E aqui, por último, dê feedback e avalie os resultados. A gente precisa começar a criar isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa pastoral, dentro do nosso movimento, dentro das secretarias, dentro dos funcionários. A gente precisa criar isso. A gente precisa falar para o outro aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, aquilo que foi produtivo, aquilo que teve de assertividade, para que ele crie um vínculo, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta parte e para que ele não deixe de participar mais. Eu agradeço muito aqui a participação de todo mundo. Abra aí se alguém tiver alguma pergunta, algo para contribuir, né? Fiquem à vontade, pessoal. Jean? Vamos lá, então, agora, se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma partilha também, eu vi que as pessoas já foram fazendo suas partilhas, né? E aí a gente pode estar conversando um pouco aqui. Eu fiz algumas anotações, e eu acho que assim, para mim, uma coisa que ficou muito forte em relação a essa informação é que a produtividade, ela muda a visão dos outros e ela vence o pessimismo, né? Por exemplo, às vezes a gente fala que as pessoas não têm interesse na vida pastoral, mas é porque a gente encontra uma vida pastoral muito desestruturada e desorganizada, onde as coisas não funcionam. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem um perfil de organização e ela chega numa pastoral onde tudo é desorganizado, por exemplo, e ela não consegue atuar ali, ela vai vazar, ela vai sair. Então, se eu vou para uma reunião, por exemplo, né, eu brinco no curso que existem 2 coisas que podem acontecer quando Jesus voltar, né, e ver a igreja. Uma delas é que a gente pode estar fazendo alguma campanha de arrecadação ou realizando algum bingo, alguma rifa. Outra é fazendo reunião. Ele pode nos encontrar É verdade. em reunião, agora unido é outra história, né? Assim, ele vai nos encontrar reunido. Agora, unido pode ser que não, né? Porque a gente vive de reunião em reunião, mas a gente tem reuniões que são muito improdutivas. A gente tem formação que ela é qualquer coisa menos formação. A gente tem um cumprimento de protocolos, muitas vezes, dentro da igreja, que é um pouco até assustador, assim, né? Por exemplo, eu faço curso de noivos para os noivos lá que tem que casar. Então, eu entrego lá o básico e acho que aquilo é o suficiente. A catequese mal dada, a formação dos ministros. Eu subestimo, inclusive, a capacidade de santidade dos agentes pastorais, no intuito de, não dá para falar muito assim, porque eles não vão entender, ou é muito pesado para eles esse tema. Então, a gente acaba subestimando muito a capacidade das pessoas, e isso gera, quando a gente é improdutivo, a gente gera uma visão pessimista da comunidade. O líder, ele tem um papel fundamental. Aonde há desmotivação, ele tem que motivar. A minha equipe aqui, cara, se eles estiverem passando por algum momento de dificuldades em relação ao trabalho, eu preciso gerar neles, eu preciso fazer alguma coisa para gerar neles, de novo, a motivação, né? E eu acho que a produtividade também está muito ligada ao propósito das coisas. Eu vou ser produtivo quando eu tiver clareza de propósito. Eu faço isso porque isso tem sentido para mim. Então, o que acontece muitas vezes na vida pastoral é que eu vou fazendo as coisas aleatórias, sem de fato ter claro o resultado, sem ter claro o propósito, né? Então, as meninas da Quest vieram falando sobre a gestão de pessoas,
e elas falaram lá sobre o mapeamento, né, das atividades de cada um e o mapeamento das habilidades dos agentes pastorais. Então, tudo isso também é importante na produtividade. A gente tem uma mania, às vezes, na vida religiosa, na vida pastoral, de dizer assim, o Paulo, ele é muito bom na pregação. Então, como ele é muito bom na pregação, eu vou colocar ele na cozinha, porque ele é ruim na cozinha. Então, ele vai aprender a ser gente na cozinha. Isso é uma besteira muito grande na vida pastoral. Não estou dizendo que o Paulo não pode ajudar a lavar louça ou fazer algo Sim. na cozinha. Mas se o Paulo tem uma habilidade, ele tem um dom que é dado por Deus, é uma missão pessoal dele. Eu posso colocar isso em evidência para o reino, né? Eu mesmo na comunidade que eu participava, eu coordenei, acho que os 9 anos eu coordenei, sei lá, 7 anos a comunicação. Eu era um irmão da comunidade que tinha uma agência de comunicação, por que eu não coordenaria a comunicação? Então, é claro que poderia ser outra pessoa, mas eu acho que a gente tem que usar as habilidades, e isso nos torna também mais produtivos quando a gente tem familiaridade com aquela atividade. Por exemplo, me botavam para cuidar de criança, do grupo de oração de crianças. Gente, eu ia matar as crianças, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, então eu seria improdutivo. Né? Então, a gente precisa conhecer as habilidades das pessoas. Mas uma coisa que fica mesmo é isso, né? A produtividade, ela muda a visão dos outros. E, principalmente, ela vence o pessimismo, né? Se o padre é produtivo, se o padre vai conduzindo, por exemplo, a comunidade à produtividade, a gente vai ver uma mudança grande. A mesma coisa os líderes, né? Então, esse é meio que um efeito cascata, né? A gente vai vendo. Há ditados que às vezes eu acho que fazem muito sentido na nossa vida pastoral, né? A paróquia tem o padre que merece e o padre tem o povo que merece, né? Eu sempre ouvi muito isso, assim, né? Porque às vezes a gente, de fato, só dá valor quando perde ou quando vai embora. Então, mas a gente precisa ter um olhar mesmo de mudança dentro da atividade pastoral, porque existe uma urgência na evangelização, né? As pessoas estão aí, elas estão necessitando de Deus, e o que a gente está fazendo para tudo isso acontecer? Gente, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não vi ninguém escrevendo ali. Ou se quiser abrir o microfone, a câmera também, e falar, pode É. abrir aqui. Pode abrir para nós ver o pessoal, né, Jean? Para a gente fazer uma selfie aí com Esse todo povo é mundo. muito envergonhado, eles não gostam de aparecer. Eu adoro quando o povo deixa a câmera ligada, porque a gente vai conhecendo o rosto do povo e ao longo dos eventos a gente vai se conhecendo, né? Então tem uns que eu posso até É não lembrar o verdade. nome, mas tinha um padre que estava participando, eu acho que ele está ainda participando, eu nem sabia que ele era meu aluno no curso do programa de mentoria. E aí ele abriu a câmera Ah, ontem, eu disse, gente, o padre, ó, tá aqui o padre Renifer, né? Eu disse, gente, o padre está a tá de semana pá. inteira participando da formação. Ontem ele E tá estava, ele gostando, padre? está Tá gostando, gostando, padre, das padre? formações? Ontem ele passou o dia assistindo formação, chega à noite, ele está na aula do programa de mentoria, 2 horas e meia de aula. Eu disse, eita, que esse está gostando mesmo, porque Ah, passou o dia fazendo formação e à noite estava no curso. Jean, e tem coisa melhor do que formação? Eu acho, eu sou Não o tem, cara. adepto da formação. Não tem. Tem. E eu acho que a questão da formação também está muito ligada ao conteúdo, ao quanto nós nos dedicamos a preparar, a ter as coisas. Quando me falam que o povo não quer ser formado, eu acho que existe uma coisa que o povo não quer, é não ser formado. E aí, o problema é que eles vão para a formação, eles entram de um jeito e saem do mesmo ou saem irritados. Porque se você tem uma boa formação, as pessoas vão pensar, não, peraí, eu saí diferente dessa formação, né? A gente deu uma formação agora faz umas 3 semanas numa paróquia, tinha 280 agentes de pastoral da paróquia e era sobre o dízimo, né? E tinha várias pessoas que ao longo do curso davam depoimentos dizendo, nossa, eu comecei a vir para essa formação e pensei, nossa, a gente vai ouvir falar sobre dízimo o dia inteiro, e a pessoa já toda cheia de preconceitos. E aí, no final, eles dizendo, cara, foi a melhor formação que eu fiz até agora, como foi importante aprender sobre isso, agora faz sentido para mim o dízimo, né? Faz sentido a partilha e tal. Então, tudo vai muito do conteúdo, de como a gente aplica esse conteúdo, né? Gente, ninguém tem pergunta? Podemos, então, ir para os avisos Eu acho, paroquiais.
acho que foi as perguntas tudo durante a. Isso, o pessoal já foi interagindo É, bastante, né, na formação. Gente, então chegamos no final. Amanhã nós temos várias palestras. Eu vou recapitular aqui. Começa amanhã, gente, já às 9 da manhã, com o padre Joaquim Fernandes Pontes III, parece nome de príncipe, né? O padre Joaquim vai estar falando sobre a profissionalização como proposta de renovação paroquial. Ele é autor desse livro aqui, ó, que é Gestão Paroquial e o Terceiro Setor. O padre Joaquim é da Arquidiocese de Fortaleza, diretor financeiro da faculdade da Arquidiocese, da Faculdade Católica de Fortaleza, que é da Arquidiocese. E depois a gente tem às 11 horas o marketing digital na administração e gestão eclesial. Quem vai falar com vocês é essa pessoa que vos fala nesse momento. Então, eu estarei dando mais uma formação, vocês vão ter que me aturar falando de novo. E depois, às 16 horas, sou eu de novo. Aliás, às 13 horas é Tecnologia, Administração e Gestão Eclesial, com o Cleiton, que é o cofundador e diretor administrativo da TELS, colega de trabalho e chefe do Paulo também, é. vai estar falando sobre Tecnologia, Administração e Gestão Eclesial. Então, eles são os donos da TELS, que é o Cleiton é um dos donos, né, que é a empresa que tem o sistema eclesial e que muitos de vocês devem até utilizar esse sistema na sua paróquia. Então, ele vai estar falando conosco um pouco sobre a tecnologia. E aí, às 4 horas, sou eu de novo vou falar sobre um tema muito atual no mundo dos negócios e que na igreja a gente ainda é bem amador, que é marketing conversacional, o que ele é e como ele pode ser usado e como usar na evangelização, certo? Esse tema ele tem muita ligação com as estratégias de usar o WhatsApp, chatbot, no atendimento do paroquiano. Então, eu gostaria de dizer que é uma palestra nova, não tenho, nunca dei essa formação, vai ser a primeira vez, e eu vou trazer uma pessoa, a irmã Daniele, que ela é a gestora do Departamento de Comunicação e Marketing da Copiosa Redenção, que já utiliza, olha que chique, né? Eu tenho clientes que são fantásticos. Ele já a freira já usa o marketing de conversação, então ela tem toda uma estratégia de fluxo de relacionamento com o público da Copiosa, e aí eu vou falar a parte conceitual e vou trazer ela para mostrar para vocês como que eles estruturaram hoje, como que funciona o relacionamento da Copiosa usando o WhatsApp, usando ferramentas de conversação dentro da dimensão da evangelização, da vida religiosa mesmo, das atividades evangelizadoras da congregação. Tá? Então, amanhã vai ser um dia intenso de maratonas mesmo. Nossa, a gente tem um evento chamado Conexão Evangelizar, que é um dia de evento, tem essas quantidades de palestra. Imagina a gente está fazendo aí a semana inteira, vai dar aí muita formação, né, para a gente, tá bom? Então, até amanhã, às 9 da manhã, nós já iniciamos com o padre Joaquim, tá bom? O nosso site está lá, os materiais. Recomendo também vocês acessarem a Dominus University, conhecer os conteúdos que a gente tem lá disponível. Você pode fazer a assinatura anual da nossa plataforma de ensino. Eu acho que é isso. Chegamos, né? Não deu certo. Então, muito obrigado a todos. Paulo, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que É sempre agradeço. muito bom ouvir você nas formações. E se você também quiser se despedir, fica à vontade. Pessoal, tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado a Jean, Dominus, pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês, aos padres presentes, a bênção de todos vocês, tá bom? E que Deus abençoe a gente também. Amém, padre. Obrigado. Obrigado, Jean. Gente, quem não conhece o Sol para vender o peixe do Paulo, né? Quem não conhece a Telos, então você pode acessar o site da Telos. Eu vou botar agora ali rapidinho no chat, se você precisar, é ali, ó, telos.com.br. Então você pode acessar e conhecer um pouco mais Isso. da Gente que nós empresa. estamos precisando. E aí você pode conhecer mais ali de como funciona a estrutura e também pode chamar no WhatsApp, eles vão estar à disposição para responder, certo? Um grande Vai. abraço e até amanhã.